O leitor brasileiro vai conseguir enxergar o rosto mestiço do brasileiro nessas criaturas tipicamente europeias. Aqui é a Sam, e agora vamos encarar as feras. O livro de hoje é O Alto da Maga Josefa, escrito pela Paola Siviero e publicado pela editora Dame Blanche em 2018. Como este livro não chegou a ser impresso, eu não tenho nenhuma edição física para mostrar, então eu vou colocar uma imagem da capa bem aqui. É um livro de aventura e fantasia que mistura criaturas clássicas como vampiros, dragões, sereias, múmias, com características regionais do Nordeste brasileiro. É como se você misturasse Supernatural com o Alto da Compadecida com algum livro clássico de fantasia como O Hobbit. Pesquisando um pouco sobre esse livro e sobre a autora, eu encontrei no Twitter um diálogo antigo de 2015 em que a autora fala a respeito da inspiração que ela teve para escrever essa obra. Eu vou deixar um link dessa conversa aqui na descrição do vídeo se você quiser ver com mais detalhes, mas basicamente o que a autora explica é que no ano de 2015 ela estava participando de uma conversa num grupo de WhatsApp em que se questionava por que tantos autores jovens brasileiros colocavam nomes muito americanizados ou estrangeiros nos seus personagens. E um cara comentou que não é possível criar uma obra de fantasia com uma maga chamada Josefa e o cavaleiro Toninho. E aí a Paola Siviero pensou, eu acho que dá sim. E aí nós temos esse livro que a cada capítulo descreve as aventuras de uma dupla perseguindo criaturas fantásticas viajando pelo Nordeste brasileiro da década de 60. E a dupla de protagonistas é formada pelo Toninho, que herdou de sua família a profissão de caçador de demônios, armado de uma peixeira de prata benzida e acompanhado por uma fiel mula encantada. E a maga Josefa, filha do Tinhoso, que carrega em seu sangue o genuíno poder mágico do inferno. Apesar da ambientação nordestina, eu não considero esse livro um livro nordestino. Para começar, a autora não é nordestina, ela é uma mineira criada no interior de São Paulo. Então, por conta disso, não se trata de uma obra escrita por alguém que vivenciou a realidade nordestina. Essa obra descreve muito mais o imaginário de uma pessoa a respeito do Nordeste. E na minha opinião, toda essa ambientação foi muito bem construída, ficou muito rica, dá pra ver que foi muito bem pesquisada, enaltece a cultura nordestina, mas é importante entender que isso não reflete a realidade do Nordeste. E é muito importante ter o cuidado para não criar a expectativa do que é ser um nordestino a partir desta ambientação. O Nordeste é uma região muito ampla, engloba muitos estados e tem muitas diferenças regionais de acordo com cada cidade, com cada lugar. Até mesmo os sotaques, o vocabulário, a gastronomia muda de acordo com a região que você está do Nordeste. Se você levar em consideração, por exemplo, a Paraíba, que é onde eu cresci, ou Pernambuco, que é onde meu pai nasceu, existe uma grande diferença entre a cultura litorânea e a cultura no sertão, e toda uma gama de variações entre esses dois extremos. E eu acho que sim, a autora fez uma excelente construção de ambientação utilizando municípios, gastronomia, plantas e animais que são reais, que de fato existem no Nordeste, para ambientar as aventuras do Toninho e da Josefa. E eu acho que é sensacional que os leitores brasileiros tenham um contato tão alegre, tão positivo, tão bem-humorado com esses elementos nordestinos. Ótima porta de entrada para a literatura brasileira, para despertar o interesse pelo hábito da leitura em pessoas por volta dos seus 12, 13 anos. Mas de forma alguma é um livro infantil. Eu acho que para leitores abaixo dessa faixa etária, com menos de 10 anos, não seria uma diversão plena para despertar interesse na leitura. E também não chega a ser uma obra young adult. Esse livro não vai alcançar as expectativas de quem gosta de leituras jovem adulto, porque não contém características desse tipo de obra. Os protagonistas não são aqueles jovens entre os seus 14 e 20 anos, enfrentando essas questões típicas adolescentes, como namoro, drogas, bullying, enfim, construção de identidade, etc.
Em tempo, essa obra, apesar de juvenil, ela é muito divertida para adultos também, tem excelente potencial para agradar a família inteira, como se fosse um filme da Pixar. E eu acho que um grande mérito desse livro também, além de ser muito divertido, é conseguir abordar temas como diversidade. Ele pega essas criaturas mitológicas tipicamente europeias e coloca nelas características étnicas tipicamente brasileiras. Então você vai ter uma sereia parda, uma vampira negra. O leitor brasileiro vai conseguir enxergar o rosto mestiço do brasileiro nessas criaturas tipicamente europeias. E uma outra questão que eu acho que esse livro aborda muito bem, de uma forma muito leve e muito ao ponto, é a questão da quebra de paradigmas. Porque você tem dois protagonistas que são opostos naturais. De um lado você tem a própria filha do capeta e do outro você tem um caçador de demônios. Então são dois personagens que seriam inimigos naturais, mas que nessa história eles acabam aprendendo a cooperar entre eles e entender as suas próprias diferenças. Eu vou ler aqui um trecho desse livro para mostrar como ele consegue abordar essas questões com muita simplicidade e leveza. Josefa pareceu irritada com o desconcerto dele e apontou um dedo em suas fuças. Vocês mortais têm uma visão muito limitada sobre relacionamentos. Os homens deveriam aproveitar o pouco tempo que têm para amar as pessoas por sua essência mais do que por qualquer outra coisa. Eu sou pansexual e não me envergonho disso. Vendo a confusão que certamente estava estampada na cara dele, complementou com mais suavidade. Depois eu te entrego um panfleto do futuro sobre esse assunto se você quiser entender melhor. Toninho demorou alguns segundos para recuperar a fala. O quê? Panfleto. E você, já conhecia esse livro? Já leu ele antes? Me diz aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, me dá um joinha, compartilha. Muito obrigada por me assistir até aqui. E até a próxima!